Olá, meus irmãos. Vou me apresentar. Me chamo Yara Duarte, sou trabalhadora da Sociedade Espírita Vicente de Paulo e estou aqui para conversarmos um pouco sobre a nossa doutrina. Um convite que nos foi feito, então conversando hoje em especial com a Casa Espírita Chico Xavier de Hulha Negra, e nós estamos fazendo um intercâmbio de exposições doutrinárias. E agora nesse intercâmbio o tema é para falar um pouquinho deste livro maravilhoso que está fazendo 164 anos, que é o Livro dos Espíritos. Livro este que é o primeiro das obras da codificação de Allan Kardec. Então, com muita alegria que eu estou aqui. Então vamos relembrar, para começar, o que vem a ser o objetivo do Espiritismo. Nós, seguidores da doutrina espírita, nós temos por objetivo o aperfeiçoamento moral do homem. Então, nos aperfeiçoar moralmente. Temos também a crença em um Deus único, esse Deus maravilhoso, onipresente, bondoso, que nos dá muitas oportunidades, inclusive a reencarnação, que nós espíritas acreditamos, que é um presente de Deus para que nós possamos nos redimir dos nossos erros, consertar erros que no passado cometemos, e também acreditamos na comunicação entre a parte espiritual e nós encarnados, através dos nossos companheiros médiuns. E a reencarnação, que nós não cansamos de dizer, que é a justiça divina, a prova da justiça divina. Então, o objetivo do Espiritismo seria a melhora moral, a crença em um Deus único, acreditar na reencarnação como uma oportunidade de melhora e a comunicabilidade com o plano espiritual através dos nossos companheiros médiuns. Neste tempo de pandemia, nós tivemos que aprender novas tecnologias. Tivemos que aprender a nos comunicar, a fazer o evangelho, a fazer as reuniões da casa espírita através do computador. Então, também começamos a buscar ferramentas na mídia e encontramos muitas mensagens, muitas cartas, muitas notícias que a gente ouve que é fake news. E muitas vezes nós repassamos essas notícias nos grupos de WhatsApp, aproveitamos essas coisas não verdadeiras, às vezes até para colocar numa palestra, numa aula, e vamos ver, a coisa não era verdadeira. Então, meus amigos, falando nesse livro maravilhoso, o Livro dos Espíritos, que até hoje é atual e que quando a gente tem qualquer dúvida, qualquer coisa que nos falte de aprendizado, basta abrir este livro que nós nos enriquecemos. E é tão atual que tem coisas que nós vamos buscar e que parece que foi escrita ontem para nos sanar as dúvidas. Então, falando dessas questões das pessoas que passam
textos não verdadeiros, se dizendo que foi passado de espíritos, né, como Chico Xavier e outros espíritos do bem, e que às vezes vamos averiguar e que isso não é verdade. Então fomos buscar neste livro maravilhoso, que está fazendo 164 anos, o nosso Livro dos Espíritos, lá na questão 164, tem uma perguntinha de Allan Kardec para os espíritos superiores que diz assim: qual o caráter do verdadeiro profeta? Claro que estamos aqui falando não dos profetas, mas das pessoas que passam mensagens, mas se encaixa na nossa conversa. E os espíritos superiores responderam: olhem só, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, meus amigos, quando alguém propaga uma inverdade num texto se dizendo o espírito do bem e lança vaidade, orgulho, não é um espírito que vem de Deus. Então, nós podemos questionar essas palavras, né? Então, estejamos atentos a todas as coisas que recebermos pela mídia que muitas vezes não são verdadeiras. O que queremos falar com esta conversa é que nós devemos sempre nos embasar nas obras básicas e nas outras obras complementares, como toda a série de André Luiz, a Revista Espírita, mas essas coisas que nos vêm, que não sabemos de quem é, que vem no Face, que vem por WhatsApp, nós devemos verificar se é verdadeira. Então, lá na introdução do Livro dos Espíritos, na parte 6, fala, né, como que a gente pode distinguir um espírito bom de um espírito não tão bom, né, de um espírito que vem zombar da gente. Então, a gente vê pelo jeito de falar, né, que o espírito superior se apresenta com uma fala tranquila, né, uma fala direita, rebuscada, e aquele que vem brincar, ele não tem certeza do que ele está dizendo. Então, fica fácil da gente entender. E também lá na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma partezinha mais para o final desta parte 6, que nos fala, né, que os espíritos nos ensinam que no mundo dos espíritos, nada podendo estar oculto, o hipócrita será desmascarado e patenteadas todas as suas torpezas, que a presença inevitável e de todos os instantes daqueles para com quem houvemos procedido mal constitui um dos castigos que nos estão reservados. E aí, quando a gente fala castigo, é muito pesado, né? Então, nós hoje já não usamos muito essa palavra castigo. São as provas que nós mesmos escolhemos, né? Se há castigo, nós mesmos nos castigamos, porque Deus e os espíritos superiores não vão nos castigar. Nossa consciência que nos castiga. E que ao estado de inferioridade e superioridade dos espíritos correspondem as penas e gozos desconhecidos na Terra. Então, a gente sabe que, de acordo com aquilo que nós fizermos, se nós seguirmos os bons ou os espíritos tão bons, é o que nos aguarda mais adiante. Então, que nós saibamos
seguir as obras básicas. Quando tivermos dúvidas, que nós busquemos esses livros. E hoje, falando em especial no aniversariante, no Livro dos Espíritos, que completa 164 anos, e que é um nosso amigo da cabeceira, assim como o Evangelho. E finalizando, lá na parte 6 da introdução do Livro dos Espíritos, uma coisa que nos deixa muito feliz, que diz assim: mas ensinam também não haver faltas irremissíveis, que a expiação não possa apagar, meio de segui-lo, de consegui-lo, encontra o homem nas diferentes existências que lhe permite avançar. Que coisa boa, né? Que coisa boa nós sabermos que, embora cometendo erros, nós vamos conseguir consertar esses erros, conforme os seus desejos e esforços, na senda do progresso para a perfeição, que é o seu destino final. Então, que maravilha, né? Que maravilha nós termos abraçado esta doutrina, a doutrina espírita, que tem por objetivo nos melhorarmos moralmente, acreditarmos em um Deus soberanamente justo e bom, um Pai, acreditarmos na reencarnação, que é a prova viva da justiça divina. Que bom que nós acreditamos na comunicação com a pátria espiritual através dos médiuns. E tudo isso nos foi ensinado através do primeiro livro da decodificação, que é o Livro dos Espíritos, e que hoje está fazendo 164 anos. Então, meus irmãos, que nós saibamos buscar o conhecimento aonde é devido, porque não foi por acaso que Allan Kardec estudou tanto, pesquisou tanto, para nos deixar essa obra maravilhosa. E não foi por acaso, porque ele foi escolhido. Ele foi escolhido pelos espíritos superiores para repassar estes conhecimentos. Então, eu espero que o nosso encontro tenha sido produtivo e que nós possamos, cada dia mais, aprender um pouquinho para subir um degrau na nossa existência moral. Obrigado a todos e fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.